Brasilinas e brasileiros! Fala, meus nobres e incansáveis pagadores de impostos e sobreviventes do hospício geopolítico chamado Bananil. Tudo bem com vocês? Olha só, antes de a gente começar, se você tem um avô, uma avó, um tio aposentado ou qualquer parente que dependa da esmola estatal chamada INSS, eu recomendo do fundo do meu coração. Tire eles da sala, tranque a porta e tome 2 gotas de Rivotril direto na língua. Você, e eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Porque o roteiro de horror que nós vamos esquartejar hoje não é apenas mais um escândalo qualquer de corrupção na República das Bananas. Não! Isso aqui é o cruzamento genético perfeito de House of Cards com casos de família, temperado com aquele programa bizarro Irmãs e Esposas do Discovery Home and Health e dirigido por ninguém menos que o mestre do pastelão corrupto. Para vocês entenderem a dimensão da picaretagem, nós temos um elenco de peso digno do horário nobre das novelas. De um lado da arena, temos o Marco Aurélio Santana Ribeiro, popularmente conhecido pela alcunha de Marcola. Calma, respira, não é aquele Marcola do PCC que está no presídio de segurança máxima não, tá? É o Marcola da filial de Brasília, o Marcola do gabinete do Lula. O sujeito era simplesmente o guardião da coroa, o homem que controlava quem respirava perto do presidente, o operador do telefone, o filtro de impurezas da corte do Planalto. Do outro lado, fazendo o papel de herdeiro de ouro, temos ele, o nosso eterno, inigualável e impecável Ronaldinho dos negócios, o Lulinha. Eu quero ver. Sai daqui, empregada. Tá querendo ver as conversas pra depois me delatar. E no meio desse sanduíche recheado com o seu rico dinheirinho público, surge a ilustre lobista Roberta Luxinger, que atuava ombro a ombro com a figura lendária do careca do INSS. Gente, o Bolsonaro está usando as garantias constitucionais para atacar a própria Constituição Federal e para atacar a democracia. O careca, para quem não está atualizado na galeria de vilões do Brasil, é o verdadeiro Lex Luthor dos velhinhos, o Thanos da terceira idade, apontado como grande maestro que desviou bilhões de reais dos aposentados que hoje têm que escolher no supermercado se compram 1 litro de leite, 1 quilo de frango ou remédio da pressão. É desse nível de humanismo que a gente está falando. E aí a Pelúcia Federal resolve dar uma olhadinha nas contas e descobre o quê? Descobre que a dona Roberta, lobista do amor, pagou a modesta e singela bagatela de 249 mil janjas para o nosso querido Marcola. Mas o mais fascinante não é o valor, o mais poético é a modalidade de pagamento, meus amiguinhos. Foi no boleto? Isso mesmo, no boleto bancário, no código de barras puro e simples. O Marcola, que ocupava o cargo de chefe de gabinete da presidência da República e embolsava mais de 50 mil reais por mês limpinhos da Silva, pegava as continhas pessoais dele, a luz, o condomínio, a fatura do cartão e mandava o código de barras no WhatsApp direto para a lobista que tá. É o Pix do amor, o carnê da amizade. E qual foi a justificativa épica, monumental, inacreditável que o nobre assessor deu para as autoridades? Veja bem, não é nada disso que vocês estão pensando. Foi apenas um empréstimo pessoal entre amigos. Meus parabéns! Desde quando o lobista de esquema milionário virou filial da Crefisa, filhão? Você ganha 50 pau por mês nas costas do contribuinte e precisa pedir fiado no carnê para investigada por fraude no INSS? Pelo amor de Deus, o cara tem olerite de chefe de gabinete, era só ir no primeiro caixa eletrônico e pegar um empréstimo consignado como qualquer mortal. Mas não, o charme da política brasiliense é fazer a conta cair na mesa dos outros. Enquanto isso, lá no palácio, o nosso iluminado, o pai dos pobres, Lula, tá entrando em pânico absoluto. E com razão, a bomba não explodiu na casa do vizinho, não explodiu no Senado, explodiu literalmente na antessala do gabinete presidencial. O Marcola não era um estagiário que entrou ontem para servir o cafezinho. Marcola era a mente escolhida a dedo para coordenar a campanha de reeleição do PT, o homem da mais alta e restrita confiança, o fiel mensageiro que trazia e levava os recados desde os velhos e saudosos tempos em que o chefe de 9 dedos estava recolhido nas instalações da Polícia Federal em Curitiba. E agora Stalinácio quer olhar para a câmera com aquela cara de velhinho bondoso e fingir que não sabia de nada.
O esquema rodando a meio metro da mesa dele, o código de barras apitando no WhatsApp ao lado do telefone da República, e o homem não viu nada, não ouviu nada e não sentiu cheiro de queimado. A tese do "eu não sabia" voltou com força total em HD e som surround. A coisa ficou tão absurdamente insustentável, tão vergonhosa e escancarada, que até a Globo News, aquele santuário do jornalismo isento e imparcial, resolveu soltar a mão e pular do barco. A jornalista Malu Gaspar não usou pano, não usou sabão, ela meteu o pau com gosto e sem pena nenhuma. Depois de todos os desenrolares ali, os desenvolvimentos de ontem, a coisa ficou mais complicada, porque o Marcola admitiu ter recebido o empréstimo da Roberta e disse que o valor seria de R$249 mil. Né? Que não é pouca coisa. A gente até chegou a falar em 80, porque havia um registro no inquérito de um repasse de 80, mas no total, o valor que ele mesmo admitiu foi de R$249 mil. E isso acendeu o alerta na campanha e está fazendo a cúpula da campanha petista discutir a sério, tem até um certo embate interno de pessoas defendendo que ele seja afastado da campanha o mais rápido possível. Porque o que ele faz na campanha, Camila? A mesma coisa que ele fazia no Palácio do Planalto. Controla a agenda do presidente Lula. Né? Ele é que diz ao final, não é ele que decide, mas ele marca os eventos, né? Atende o telefone, e ele tem poder de interferir na agenda do presidente Lula, até porque ele é da mais próxima confiança do Lula. Ele estava com o Lula na prisão. E isso é um ativo de confiança. Ele passou muito tempo com o Lula. Ele conhece como o presidente pensa. Ele é muito próximo do Lula. Inclusive, parece que o Lula ficou muito bravo com ele por essa situação, até por ter colocado o presidente nessa fogueira. E aí, para completar a situação, ele já... isso é complicado para o presidente Lula, até porque ele já foi afastado do Palácio do Planalto num contexto de abertura desse inquérito. Entendeu? Então isso seria o ápice de algo que eles já estavam tentando remediar e vai ter que ter mais remédio. Exatamente. Se você for ver a data do afastamento dele do Palácio do Planalto para a campanha, foi no dia 21 de julho que ele foi exonerado. Nesse momento, já havia o relatório da Polícia Federal pedindo a abertura de inquéritos, 3 inquéritos para investigar o Lulinha, nos quais 2, o Marcola aparece como personagem. Numa aquela história que eu contei para vocês ontem, da venda de cannabis, importação de cannabis com contratos com o Ministério da Saúde, e o outro envolve esse empréstimo aí que a lobista do Careca fez para ele. Empréstimo não, né, gente? O nome disso é repasse. Ele diz que é um empréstimo, mas não existe esse documento. Ele não apresentou esse documento porque esse documento não existe. A verdade é essa, e é isso que esse é o nó que apareceu para a campanha. Então, o que o pessoal diz? Bom, já foi afastado do Palácio do Planalto para tirar o escândalo, uma situação potencial escândalo, né? Uma situação radioativa de dentro do gabinete do presidente Lula. E agora levou essa situação, a situação se concretizou, virou uma bomba, está no colo do presidente Lula de novo, da campanha. E está no coração da campanha, né? Não é qualquer pessoa. Está no coração da campanha, Camila, e é sensível pelo seguinte, a gente sabe que toda vez que aparece um caso em relação ao presidente Lula, a outra campanha vai explorar, né? E nós estamos falando de um presidente que tem um histórico de escândalos de corrupção. E isso foi que deixou o Lula mais mordido. Como é que um assessor que ficou com ele na cadeia, que sabe tudo o que ele passou, me apronta uma dessas, né? É a gente que está cansado de saber quais são os efeitos. Ou não, né? Falando em efeitos, tá o Lula de novo no poder. Eu acho que isso mexe com a cabeça da pessoa e acha, bom, posso tudo. Não vê problema em pegar dinheiro com uma lobista que claramente era uma pessoa que todo mundo sabia em Brasília quem era. Exato, e você tá... Rapaz, vocês sentiram o peso do impacto? Ouviram com atenção o vocabulário da emissora? Histórico de corrupção e elemento radioativo. Isso não foi eu que inventei na minha cabeça maldosa não, tá? Foram as palavras exatas da Malu Gaspar ao vivo na televisão. E ela simplesmente desenhou o básico, aquela matemática elementar que dói no fundo da nossa alma de trouxa. O dinheiro que essa quadrilha sofisticada roubou dos velhinhos do INSS evaporou no ar. E adivinha quem é o otário chamado para cobrir esse rombo bilionário? Você? Eu? Nós! O rombo está sendo tapado exatamente com o imposto de renda que é descontado do seu salário todo santo mês. Você acorda às 6 da manhã de segunda-feira para trabalhar e garantir que a fatura do cartão de crédito da elite do esquema seja paga em dia e sem juros de mora.
É um sistema perfeito de dar inveja a qualquer império da antiguidade. Mas se você acha que a história para por aí, segura na cadeira, porque o poço da nossa república não tem fundo, ele tem alçapão e o buraco é infinitamente mais embaixo e mais bizarro. Que esse buraco, a obra... Ai, meu Deus! Ai! Vocês lembram que no começo do escândalo a historinha bonitinha que vendiam na imprensa era de que a dona Roberta Luxinger era apenas uma amiga muito próxima e parceira de negócios do Lulinha, correto? Pois a bomba atômica que caiu como um meteoro no portal Metrópolis mostrou que a bagunça é muito mais profunda e surreal. A ex-empregada doméstica da Roberta, a dona Zildene, cansada de passar raiva, resolveu colocar a ex-patroa na Justiça do Trabalho. E o que consta oficialmente, registrado no papel com carimbo do juiz, nos autos do processo, a empregada, que vivia no dia a dia da casa, chama o Lulinha de quê? De marido da Roberta. Em processo, empregada chama Lulinha de marido e de Roberta Luxinger. Empregada doméstica de anos de Roberta Luxinger, Zildene Gomes diz em processo contra a ex-patroa que Lulinha era marido e dela. É isso mesmo que você escutou. O Ronaldinho dos negócios foi promovido a esposo dos autos trabalhistas. A trabalhadora entregou para a justiça que o verdadeiro QG do Lulinha em Brasília não era um hotel simples, era a mansão cinematográfica da lobista, localizada no caríssimo e exclusivo Lago Sul. Aí, você aí do outro lado da tela coça a cabeça e pensa: Espera aí, Luiz, para tudo. O Lulinha não é legalmente casado com a dona Renata? Ah, meu caro pagador de impostos, é exatamente nesse momento que a gente percebe o quanto a nossa mente tacanha de classe média não consegue acompanhar a modernidade do Leblon e do Lago Sul. Nós somos muito caretas para a cabeça deles. A esposa titular, a oficial do papel, é a Renata. Só que a lobista Roberta tem, e fiquem de queixo caído agora, uma tatuagem na própria pele, escrito BFF, Best Friends Forever, feita em parceria com a própria Renata. Meus amigos, isso não é mais um escândalo de corrupção. Isso é o suprassumo, o estado da arte do poliamor corrupto. A amante, que também é sócia, que também é lobista e pagadora de boletos, tem a pele marcada em eterna amizade com a esposa titular. É uma poesia, é a harmonia perfeita da família brasileira moderna. Imagina o nível de sintonia e divisão de tarefas desse trisal brasiliense. Amiga, faz o seguinte, você distrai a Polícia Federal, eu pago a conta de água do Marcola no aplicativo do banco e depois a gente leva o nosso marido interino para dar um passeio romântico na neve. E quando eu falo passeio na neve, eu não tô brincando não, tá? A dona Roberta, com todo esse amor transbordante e desinteressado, financiou uma viagem de altíssimo luxo para o Lulinha ir passear lá na Finlândia para ver a aurora boreal. Eles ficaram hospedados num hotel off-grid no meio do nada, aquele tipo de acomodação para milionários onde a diária custa a bagatela de até 37 mil reais por pessoa. É o filme Frozen, uma aventura corrupta. Tudo pago com dinheiro de origem extremamente suspeita, com aroma de propina, enquanto o velhinho aposentado do INSS, que trabalhou 40 anos da vida, fica 6 meses na fila tentando agendar uma perícia médica para conseguir um benefício de um salário mínimo. É a justiça social do PT na sua forma pura e concentrada. E diante desse roteiro absolutamente escatológico, dessa mistura de novela mexicana com fraude previdenciária, como é que reage a nossa gloriosa e imparcial imprensa militante? Eles imediatamente apertam o botão vermelho e ativam o modo passador de pano turbo. Senhoras e senhores, com vocês no picadeiro, Daniela Lima, a própria manicure oficial dos 9 dedos do Lula, entrando em cena para tentar passar aquele esmalte de inocência e pureza nas mãos do chefe supremo. Prestem atenção nessa verdadeira obra-prima da ficção dramática. O fato de, segundo a versão corrente do Palácio do Planalto, Lula ter sido surpreendido com a notícia de que havia um dinheiro que partiu da Roberta Luxinger, né? Essa advogada que arrasta o Lulinha e agora o Marcola para o centro das apurações que hoje correm na Polícia Federal a respeito, derivadas do escândalo do INSS. O fato dele ter recebido esse dinheiro e não ter falado nada
segundo a versão corrente, é que teria deixado o presidente com um gosto muito amargo na boca de traição. Ai, minha Nossa Senhora do Passe Livre, me segura que eu vou cair da cadeira. Gosto amargo de traição? O Lula, a alma mais honesta desse planeta, o santinho do ABC, o querubim de Garanhuns, foi traído traiçoeiramente pelas costas. Daniela, pelo amor de Deus, a gente até aceita o papel de otário que acorda cedo para sustentar essa máquina pública, mas não precisa ofender a pouca inteligência que nos resta. A Paquita do regime quer mesmo convencer o público brasileiro de que o sujeito que despachava na porta da sala dele, que atendia o telefone e organizava a vida do presidente, era um traidor solitário, enquanto o Lula navegava serenamente num oceano de pura e cristalina inocência. O Marcola mandava no fluxo de pessoas, decidia quem entrava, quem saía, quem falava e quem não falava com o presidente. A agenda inteira do chefe de 9 dedos passava pelas mãos dele. A inocência da Daniela em achar que qualquer cidadão com mais de 2 neurônios funcionando vai engolir essa fanfic mal escrita é uma piada pronta. Ai, coitadinho do vovô, ele foi surpreendido, ficou com um gosto amargo na boca. Pelo amor de Deus, Daniela, a única coisa surpreendente e inacreditável nessa história toda é você ainda achar que existe algum trouxa no Brasil que acredita nessa historinha infantil de Chapeuzinho Vermelho. Pra gente resumir essa grandiosa ópera bufa, o INSS foi impiedosamente saqueado por uma rede de operadores com a valiosa ajuda de uma lobista refinada. Essa mesma lobista financiava boletos bancários do braço direito do presidente, o mensageiro oficial e guardião do Planalto. Essa exata mesma lobista viajava de primeira classe para a Europa com o Lulinha para ver a aurora boreal e dividia o status de esposa na justiça enquanto ostentava uma tatuagem de amizade eterna com a mulher oficial do homem. E o Lula? O Lula faz pose de corno traído dentro do próprio gabinete e reclama do gosto amargo na boca. É ou não é um enredo digno de prêmio internacional? É mesmo? No final das contas, enquanto a Dona Flor dividiu o amor entre a Seresta e a farmácia, o Lulinha dividiu o coração entre 2 esposas, a fatura dos boletos com o Marcola e a conta do prejuízo com os velhinhos do INSS. Experience the future. The world's leading displays,